E para continuar falando sobre o assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio o cientista político Roberto Correia. Professor, muito bem-vindo aqui no nosso estúdio. Professor, como a gente viu aqui na reportagem, muitas pessoas ainda não sabem o que é o voto proporcional. Então, o que consiste esse voto? É bom começar, Nádia, por explicar a diferença entre voto no sistema proporcional, que é o que vigora na maioria das democracias, e o voto majoritário. Por exemplo, no Brasil, o voto majoritário é para senador, governador, prefeito, presidente da República só. Para deputado federal, deputado estadual e vereador é voto proporcional. Significa dizer que o voto não é geográfico, que o voto é dado para representar interesses dispersos na sociedade. Por exemplo, num país como a Inglaterra e como os Estados Unidos, onde o voto é majoritário, mesmo para eleger deputados, ganha aquele que tiver mais votos. E aqui no Brasil, de que forma que é calculado? É calculado, como disse a autoridade lá do Tribunal Regional Eleitoral. Primeiro que é uma situação que você pode só saber depois que apurar os votos. Porque você vai ter, primeiro, o eleitorado. Desse eleitorado, você vai tirar a abstenção, que é mais ou menos em torno de 15% a 20%. O que sobrar, você tem os votantes. Nesses votantes, tem que retirar aqueles que votam nulo ou votam em branco. Daí diminuindo, sobra o quê? Os votos válidos, que vão ser aí que você vai poder calcular o quociente eleitoral. Você vai dividir pelo tamanho do distrito, no caso 17 cadeiras, se o distrito for Câmara Federal. Ou se o tamanho do distrito for 41 cadeiras, no caso do Pará, a Assembleia Legislativa. Professor, e o voto proporcional, ele pode de alguma forma influenciar na hora da votação por algum eleitor? Na hora de... Tanto o candidato tem que ter em mente o seguinte, que toda regra, ela leva a que o jogo a ser exercido, seja pelo eleitor ou pelo candidato, tem que seguir uma estratégia compatível com aquela. Por exemplo, se eu sou candidato e o quociente eleitoral para deputado federal é 230 mil, que é o número, mais ou menos o cálculo, a projeção que a gente faz dos votos válidos dividido por 17 cadeiras. Então, o preço de uma cadeira em voto é 230 mil. Se eu tenho uma expectativa de ter 200 mil votos e o meu partido não consegue colocar 230 mil votos, eu tenho que me associar ou coligar com outro partido para garantir que, digamos assim, naquele cordão que vem atrás de mim, venha os 30 mil votos capazes de me eleger. Isso explica porque alguns candidatos saem de determinado partido, entre outros. Tá, ok, professor. Muito obrigada pela sua participação e por esclarecer